cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que não é inscrito ainda, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho, deixa abaixo aí seu comentário, amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Amados queridos irmãos, estamos estudando a escola dominical de segundo trimestre, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E nós vamos estudar hoje a lição 12, a continuação, a parte 2, a qual nós não concluímos. Nós vamos falar hoje sobre o caráter familiar do diácono. Qual é o procedimento do diácono dentro de casa? Nós vemos aqui fala que o diácono, ele deve ser marido de uma só mulher, ele deve amar sua própria esposa, como Cristo amou a igreja. E nós vemos que o diácono deve ensinar aos seus filhos o caminho que deve andar. E os filhos devem obedecer os pais. Aqui fala: vós filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aqui a palavra honra é obediência. Então, nós vemos aqui que o diácono, ele deve fazer esse trabalho de ensinar os filhos sobre a obediência. E o diácono deve ser zeloso com a igreja, com a liderança, ser exemplo em todas as áreas. E aqui fala sobre a função, o trabalho do diácono. Nós vemos aqui a função dos diáconos em Atos 6. Quando foram instituídos diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente às viúvas, tanto os que fala hebraica como fala grego. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiça de caráter social na igreja do primeiro século. A função do diaconato era funcionalmente o caráter social. Aqui fala sobre ajuda social. Nós vemos que a igreja, ela passou muitas crises, a igreja ali em Jerusalém. Então foi instituídos 7 diáconos para socorrer aquela igreja que estava em crise. E aqui nós vemos aqui o terceiro ponto, fala a função dos diáconos de hoje. Hoje vai falar sobre a função, qual é o trabalho do diácono. Atualmente a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor em atividades ligadas a visitar os enfermos, os necessitados, os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto. Das tarefas espirituais ao culto, como distribuir os elementos da ceia do Senhor. Então, isso tudo aqui é a função do diácono. A função do diácono não é só servir a ceia, é também visitar os necessitados, visitar os enfermos, trabalhar também na assistência social, ajudar aquela pessoa que está desempregada, não tem um sustento. Então, o trabalho do diácono é auxiliar tanto o pastor como o presbítero, como o evangelista. Então, aqui nós vemos que a ordem é na segurança, a liturgia, quando fala a palavra liturgia, é o culto. Então, o diácono também tem toda a liberdade, se caso o presbítero estiver ausente no culto, o diácono tem toda a liberdade de abrir o trabalho. Então, nós vemos que o trabalho do diácono é para servir em todas as áreas, tanto a área espiritual, tanto a área conjugal, tanto a área de aconselhamento, em todas as áreas. Aqui a conclusão fala o seguinte: o diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo, quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais, que demandam atenção e cuidado. Hoje, os diáconos servem a igreja e a Deus em trabalhos diferentes, e a diferença das igrejas locais deve valorizar o seu trabalho, reconhecê-lo como excelentes servidores do reino de Deus, pois, no sentido lato, todos fomos diáconos da igreja de Deus. Então, queridos, não há diferença de posição.
Aqui, o diácono, ele é separado para o ministério, para a obra de Deus. Mas todos nós somos servos, somos mordomos. Então não há diferença de classe, não há diferença de posição, um é maior que o outro, amém? Eu quero deixar aqui para os irmãos a nova lição que será do terceiro trimestre, vai começar a partir do dia 4 de julho, que nós vamos estudar os livros históricos, 1 Reis e 2. Nós vamos falar sobre o povo de Israel, nós vamos falar sobre a construção de Salomão, nós vamos falar sobre o cativeiro de Judá, vamos falar sobre a divisão do reino norte e sul. Será uma bênção a lição do terceiro trimestre. Amém? E vamos orar nesta manhã. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Abençoa cada um, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, Tua palavra diz, antes crescei na graça e no conhecimento da Tua palavra. Senhor, sabemos, ó Pai, que nós não sabemos nada. Quem nos ajuda é o Espírito Santo. Ó Pai, nós devemos diminuir o Seu crescer em nossas vidas. Ó Pai, nos abençoa nesta manhã. Abençoa a Tua igreja. Sabemos que nós estamos passando por um momento tão delicado, Pai. Quantas perdas, Senhor. Senhor, conforta cada coração que perdeu seu ente querido, Pai. Ó Deus amado, Deus querido, repreende, Senhor, essa enfermidade, Senhor, esse vírus mortal, meu Pai. Ó Deus amado, repreende toda enfermidade, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Ah, meu Deus e meu Pai, o Senhor é o médico dos médicos, Senhor. Ó Deus, nada é impossível para Ti, Pai, tudo é possível para aquele que crê. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor vai sarar a nossa nação. Nós cremos, ó Pai, e nós temos a esperança em Ti, Pai. Amém. Amados, queridos irmãos, eu vou colocar aí no rodapé para os irmãos a nova lição. Amém? E se você gostou, deixa aí seu joinha, compartilhe para os seus amigos a palavra de Deus. Amém? E não se esqueça de deixar aí apertar o sininho, você que não é inscrito, e nos ajude aí, queridos, a compartilhar a palavra de Deus.